Paz de Jesus, o amor de Maria, estejam com todos vocês. Estamos aqui nesse quarto seminário de vida online para falarmos hoje sobre fé e conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Cristóferson, sou de Santo Antônio do Amparo, paróquia Santo Antônio de Pádua. Participo do grupo de oração Rainha da Paz, todas as segundas-feiras no Salão da Comunidade. Te convido para estar com a gente lá, às 19h30. Sou casado com a Michele, temos 5 filhos, Pedro Augusto, com 6 anos, a Lara Maria, com 4 anos, o Paulo, a Maria Elisa no céu e a Clara Luz, com 1 mês. Nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos. Talvez você esteja em algum local que não tem como você reclinar a cabeça, fechar os olhos para estar fazendo essa oração inicial. Convido que você dê uma fugidinha, corra ali no banheiro, para que você possa estar fazendo isso. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanhe-nos com teu auxílio, para que em qualquer de nossas atividades tenham sempre em Ti o teu início e o teu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o Senhor tem uma palavra grandiosa para você. Então nesse momento você peça a abertura do coração, para que o Espírito Santo venha transformar o seu coração em um terreno fértil, que consiga colher essa boa nova que te é dada hoje, que me é dada hoje. Pedimos a graça também que nós não nos distraiamos, que a gente não tire a nossa atenção, o nosso foco dessa pregação, para que a gente consiga colher tudo isso que Deus quer trabalhar em mim e em você hoje. Peça essa graça, peça a presença do Espírito Santo na sua vida. Fala, vem Espírito Santo ficar comigo neste momento, me auxiliar, para que eu não me distraia, para que eu consiga colher todas essas palavras, tudo isso que o Senhor quer para a minha vida. Amém. Irmãos, estamos no 4º encontro desse seminário de vida no Espírito Santo online. Nesse tempo em que o Senhor nos deu de presente ficar mais reclusos, mais em casa, junto da nossa família, fez a gente repensar a nossa vida, repensar tudo aquilo que nós fazemos, por que é assim. Momento para a gente nos interiorizar mais, rezar mais, né? Estar mais com o Senhor. Então nesse momento, é bom que você esteja, se possível desliga as notificações, telefone, para você também não perder o seu foco. E recapitulando, nós já tivemos 3 encontros. O primeiro foi amor de Deus, o segundo foi o pecado e o terceiro foi a salvação. E se a gente pegar a palavra, é bom que você esteja com a sua Bíblia aí também. Lá em Efésios 2, versículo 4, vai dizer o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos. Pela graça eu, você, todas as pessoas fomos salvos. Apenas pela graça. E essa salvação é um dom de Deus. Dom de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa família. E essa salvação, vocês puderam ver no último encontro, ela é gratuita. Nós não temos que pagar nada. Nesse mundo em que tudo é pago, a salvação é gratuita. Mas como a salvação é um dom de Deus, é Deus que nos dá. E como a gente consegue receber essa salvação? Vocês viram que a partir da gente crer em Jesus Cristo, né? E como que a gente crê? A partir de um encontro pessoal. Eu não tenho como fazer esse encontro por você que está aí escutando essa pregação. Você mesmo tem que se encontrar com Deus. E Deus quer se encontrar com cada um de nós. Deus desce lá do alto e vem até aqui para se encontrar com você
e comigo, no nosso íntimo, no nosso pessoal, comigo mesmo. Ele não vem para encontrar com a minha família inteira, não, ele vem para encontrar comigo, Christofferson. E nesse momento também ele está vindo para encontrar com você. E a partir desse encontro, né, a gente sente aquela necessidade de mudança, aquela necessidade de mudar. A gente já não quer mais ter aquela vida, fazer as coisas como a gente fazia, da forma que a gente fazia. Não é assim? Lá em Hebreus 11, versículo 6, vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que procuram. Irmãos, quando a gente se encontra com Deus, a gente sente uma necessidade tremenda de ser uma pessoa melhor. Não tem como nós entrarmos ter um encontro com Deus e não sairmos transformados desse encontro. E para ter esse encontro, a gente precisa crer. A gente precisa ter fé. Né? E é necessário a gente crer para obter a salvação. A salvação será para todos aqueles que creem. Mas então, a gente já entrando mais especificamente no nosso tema que a gente vai tratar hoje, o que é fé? O que é crer? Um exemplo muito interessante, quando você vai em um restaurante para almoçar, a gente acredita que aquela comida foi bem feita, que as pessoas são higiênicas, que elas lavam a mão, que elas lavam a comida antes, preparam tudo com carinho, né, que usam produtos bons. Então a gente crê que tudo ali foi bem feito. Não é verdade? Isso é uma forma de crer. Muito humana, muito simples, muito bem mais simples. Mas se a gente pegar o catecismo vai falar o seguinte lá no parágrafo 26. A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo luz superabundante ao homem em busca do sentido último da vida. Então a fé é aquela primeira resposta que nós damos a partir do encontro que nós temos com Deus, a partir desse encontro pessoal com Deus. Né? E já lá no parágrafo 154 vai dizer o seguinte: crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir crer. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades a Ele reveladas. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Então, crer é um ato de inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Um pouco confuso, né? Parece. Mas o que acontece? O crer, esse acreditar em Deus, depende de nós mesmos nos abrirmos à presença dele e ele nos revela as suas verdades através da igreja, da tradição, né? Da doutrina. Então, a partir do momento que a gente crê em Deus, a gente acredita que tudo aquilo que Ele faz é bom. Tudo aquilo que Ele faz é verdadeiro, faz bem. No parágrafo 160 vai dizer o seguinte: o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Irmãos, não adianta eu chegar aqui agora, colocar uma arma na sua cabeça e falar: agora você vai acreditar em Jesus. Não é assim que funciona. Você tem que querer, com suas forças. Por mais que você não saiba nada, você tenha caído de paraquedas, você não sabe nem o que é a igreja católica,
se você falar assim, eu creio em Jesus Cristo, nesse momento a fé é implantada no seu coração pela graça do Espírito Santo. Com efeito, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. E seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. Irmãos, crer nada mais é do que a gente acreditar em tudo aquilo que a igreja nos revela, tudo aquilo que a igreja nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Né? Não adianta eu estar na igreja, mas eu aceitar uma coisa, aceitar a outra. Não, crer é um dom de Deus, é graça. Né? E a cada momento que você vai se entregando mais, Deus vai aumentando em você essa fé. E você começa a colher todas essas verdades reveladas por Jesus, pela igreja. A fé, lá em Hebreus 11:1, a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Irmão, se a gente pegar os profetas, eles queriam viver em um tempo em que nós vivemos hoje. Apesar que antigamente poucos tinham esse contato com Deus e Deus escolhia somente alguns. Hoje ele fala com todos. Basta a gente crer nele. Abrir o nosso coração que ele fala com a gente. Ele fala comigo, com você. Nós podemos vê-lo na Eucaristia. Felizmente nesse tempo nós não podemos estar participando da Santa Missa. Mas nós, durante a missa, a gente vê o Cristo. A gente comunga do Cristo verdadeiro, real. Os profetas de antigamente não tinham essa graça. Eles não participavam como a gente participa. E a fé, ela vai muito além do que simplesmente a gente acreditar em Deus. É a gente ter aquela confiança cega num Deus que faz tudo pra gente, que pode fazer tudo. Né? Um Deus capaz de fazer grandes mudanças. Mas então, se a fé, a cada momento a gente vai crescendo, a gente precisa perseverar na fé. Como? Orar sempre. Né? Assim como São Tomé, que não acreditou que Jesus apareceu aos outros apóstolos, e quando Jesus aparece para ele, que ele toca na mão nas chagas de Jesus, que ele crê realmente que ele é Jesus, a oração que ele faz: eu creio, mas aumentai a minha fé. E essa também deve ser a nossa oração. Aumenta a minha fé. Todos os dias pedir uma fé maior, uma fé viva. E quem não cresce na vida espiritual retrocede. Não existe na vida espiritual a gente ficar estagnado, parado. Se a gente para, a gente começa a voltar. É um santo que vai dizer que quem não reza vira bicho. Então, quanto mais a gente reza, a gente vai crescendo na nossa fé. E para isso é necessário muita oração pessoal. Não estou falando oração de você junto com a sua família, uma oração num grupo de oração. Hoje tem muita gente fazendo oração em grupos lá online. Não estou falando essa oração. Estou falando aquela oração que você sozinho e Deus. É nesses momentos que a sua fé vai crescer. Nesses momentos de intimidade e oração pessoal com Deus. O conhecimento dos conteúdos da fé é essencial para dar o próprio assentimento. A fé e a razão, irmãos, caminham juntas. Tem hora que o pessoal vai falar que a ciência não combina com a fé. É mentira. A ciência confirma muitas verdades da nossa fé. E conforme a gente vai crescendo a nossa fé, a gente vai recebendo essa fé, a gente vai sentindo a necessidade de conhecer cada vez mais sobre Deus. E conforme mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai aumentando a nossa fé, a gente vai tendo mais oração pessoal, nós vamos crescendo espiritualmente. Um próximo momento que a gente tem que falar
é como ter fé nos momentos difíceis. Porque a gente ter fé em Deus quando está tudo indo bem, que a minha despensa está cheia, meu salário está caindo na conta todo início de mês, sempre está sobrando um saldo positivo, minha família toda está com saúde, é muito fácil. E o problema também é que tem hora que a gente nem agradece a Deus porque tudo está fácil desse jeito. Né? Mas e quando tudo começa a dar errado? Que a doença chega, as finanças, o desemprego, brigas, discussões. Nesses momentos é que a nossa fé é provada. E para nós que cremos, né, todo sofrimento ele tem uma dimensão redentora. Né? A gente pode oferecer esse sofrimento pela salvação dos homens, das almas, né, pela salvação da nossa família. Deus caminha conosco. Deus caminha com você. Deus caminha comigo. Deus caminha com cada um de nós. E quando eu falo com cada um, ele caminha comigo individualmente, assim, da mesma forma com você. E quando Jesus está no nosso barco, tudo passa. O problema é que, lá no Catecismo, no parágrafo 305, vai dizer o seguinte: Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades dos seus filhos. E lá no 322 vai dizer o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Então quando a gente acredita em Deus, a gente também acredita na sua providência. Né? Até a palavra vai dizer, hein? A gente não tem que ficar preocupado com o que a gente vai comer, o que a gente vai beber. Nosso Pai Celeste sabe de todas as nossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente tem fé em Deus, a gente quer agradar a Deus. E conforme a gente vai agradando a Deus, não que esse é um Deus de recompensa, que conforme a gente está lá, igualzinho muitos deuses que é pregado por aí, não. Isso tudo nós somos movidos pelo amor. Né? E se a gente for começar a querer agradar a Deus por interesse, vai ficar por isso mesmo. A gente vai morrer na praia. Mas quando a gente faz isso por amor, a gente vê esse carinho providente de Deus. E nesses tempos de coronavírus, em que muitas pessoas ficaram preocupadas, sem chão, né? Escutei uns tempos uma pregação da doutora Filó, uma médica pediatra da Santa Casa, e ela falava que de um dos seus assistidos, uma criança, tinha poucos dias de vida. A ciência não tinha mais jeito para ela. E ela, como muito católica, chamou os pais para conversar. E a primeira coisa que ela perguntou para os pais foi o seguinte: vocês têm fé? E a mãe logo depressa: eu creio em Jesus e Jesus vai lá e vai curar. Ela foi, esperou a mãe acabar de falar, ela perguntou de novo: você tem fé? Porque a fé não é a gente acreditar que Deus vai lá e vai fazer aquilo à nossa vontade sempre que a gente precisar. A fé em Deus é a gente acreditar que Ele está fazendo o melhor. Infelizmente, nós estamos em um mundo que o pecado rege ele. Então, vai acontecer desgraças. Infelizmente vai. Nesse tempo de coronavírus, inúmeras pessoas serão salvas. Mas infelizmente algumas vão morrer. Pode ser um parente próximo meu, pode ser um parente próximo seu, pode ser alguém que a gente nem conhece. E aquilo ali a gente não pode dizer que é um castigo, que não é um castigo de Deus, que Deus não está sendo providente com nós. E a gente pode olhar para um lado mais espiritual, tanto que está sendo bom esse tempo para a gente voltar para Deus. A gente estar mais junto, mais próximo dele. Nesse momento, irmãos, a gente vai falar sobre a conversão. O que é a conversão? Quanto tempo ela dura? Como ela se dá? Isso tudo fica passando pela nossa cabeça, né? Como vai ser, como será depois de um encontro com Cristo. São todas dúvidas que nós temos. E agora? Como será a minha vida? Então,
definição de conversão, o que é? Ação de voltar. Mudança do mal para o bom comportamento. Mudança de opiniões, sobretudo para melhor. É eu estar indo numa direção, algo me faz voltar. É um exemplo, se eu tenho o pecado da maledicência, falar mal dos outros. A partir desse encontro, eu descubro pela fé ou pela palavra de alguns irmãos, pela igreja, mas eu descubro que a maledicência é pecado. E isso é fundamental para a gente ter ciência também na parte da fé. A partir do momento que eu sei que uma coisa é errada, eu devo abandoná-la. Então, se eu estava caminhando assim com esse pecado, eu volto para trás. É errado. Isso é conversão. E a gente mudar de vida, mudar o nosso jeito de ser. E esse processo se inicia com uma experiência pessoal com Deus. Não tem como a gente converter por nós mesmos, sem ter Deus. Muito difícil. E é claro que esse caminho de conversão ele vai durar desde o nosso encontro com Deus até o fim da nossa vida. Ele não é breve. Pouquíssimas pessoas vão ter a sorte, como São Paulo, de cair do cavalo, as escamas lhe caírem dos olhos e ele já tem aquela conversão grandiosa de uma vez. Não, a gente vai ter que ir aos poucos, lutando, trabalhando arduamente e mudar a nossa vida. Lá em Efésios 4 vai dizer o seguinte: Efésios 4, 22. 20. No versículo 20, que ele começa lá em Efésios 4. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente ouvistes, e como é a verdade em Jesus. Se realmente ouvistes, como é a verdade em Jesus. E nela fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente. E revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça, santidade da verdade. Irmãos, interessante, muito bonita essa palavra. Porque vai falar, a partir do momento que a gente tem fé, a gente começa a crer em Jesus. Então a palavra já fala, se realmente o ouvistes. Porque se a gente não ouve Jesus, a gente ainda não tem a fé. Então a gente tem que pedir a fé, pedir esse encontro. E conforme a gente vai tendo mais oração pessoal, mais intimidade com Deus, a gente vai conseguindo ouvir cada vez mais a Deus. E a gente vai aprendendo mais. Porque se a gente está ouvindo essa verdade, a gente é ensinada por ela. A gente começa a mudar. Onde é que a palavra vai falar? A remover o modo de vida anterior. Ou seja, aquela vida velha nossa, cheia de pecados, de falhas, de concupiscências, de erros. Nosso modo de ser antigo tem que ser mudado. Assim como aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. É necessário vos nascer do alto. É necessário vos nascer de novo. Nós temos que nascer para Deus. Não é que Jesus mesmo já veio falar isso. É um novo nascimento. Você não vai sair do seio da sua mãe de novo. Não. Você vai nascer para Deus. Você vai ter uma alma renovada. Uma vida renovada. Tanto é que o tema desse ano, lá em Romanos 12 vai falar o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente,
a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Irmãos, o tema do ano passado também era muito propício. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Toda a nossa conversão é baseada no amor. A gente não tem como mudar apenas por medo. Deus vai me castigar, não. Só por isso a gente não consegue. Por mais que a gente consiga mudar um pouco a nossa vida, rapidinho a gente já vai desanimar e vai cair. Tudo é baseado pelo amor. E quem nos dá esse amor é o Espírito Santo. Nós, como pentecostais, nós temos que vivemos essa experiência do Pentecostes, de receber essa efusão do Espírito Santo sempre. Sempre que a gente pede, o Espírito Santo vem em nós. Então, quando a gente pede, esse amor é derramado em nossos corações e esse amor nos muda. E tanto lá em Efésios quanto Romanos vai falar: transformai-vos a vossa mente. Na tradução da Ave Maria, lá em Romanos, vai falar: transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Ou seja, é a gente mudar aquilo que nos move, os nossos pensamentos, nosso jeito de pensar. É a gente trocar nossa cacholinha aqui, jogar essa cacholinha velha fora e pôr uma cacholinha nova que Deus vai te dar. Por quê? A partir do momento que a gente começa a nos configurar a Cristo, nós somos uma nova criatura. E uma criatura nova não pode ter os velhos hábitos. E todo pecado, se a gente for olhar os ensinamentos da igreja, todo pecado nasce na alma. Só o nosso corpo por si só não peca. Ou seja, a nossa alma que deveria comandar o nosso corpo. Infelizmente, nem sempre é assim. Mas no momento que eu começo a transformar a minha alma, transformar o meu espírito, deixar que essa transformação, e eu deixar Deus me ensinar como fazer. Esse é o processo de conversão. E os santos vão dizer que eu caí, levantar, caí, levantar, caí, levantar, caí, levantar. É aquela perseverança, aquela constância, aquele compromisso, aquela determinada decisão. Não é apenas eu me decidir por Jesus, não, é eu determinar mesmo. Se precisar que doa na minha alma, que doa na minha carne, para eu converter. E tem um caminho no nosso processo de conversão, né? A gente tem esse encontro pessoal com Deus, que nos move. Depois a gente tem aquele desejo sincero de abandonar o pecado. Por quê? O amor foi derramado no meu coração, o Espírito Santo foi derramado no meu coração. Eu já não quero mais essa vida manchada, essa vida mundana. Eu quero uma vida pura. Eu quero agradar a Deus. Então, eu já quero abandonar o pecado. Num primeiro momento, os pecados mortais e todas as suas ramificações, os 10 pecados e suas ramificações. Num segundo momento, os veniais. Daquilo ali já brota o desejo de uma confissão para me restaurar aquele estado de graça com Deus, para ter mais intimidade com Ele, estar mais próximo com Ele, porque também quero amá-lo, eu creio, eu acredito nele. E se eu acredito nele, eu sigo os seus ensinamentos, eu sigo os seus mandamentos. E a partir dali, eu já tenho que renunciar àquela vida velha, renunciar aos meus pecados e fazer aquele voto de não mais pecar. Como eu dei o exemplo do pecado da maledicência, eu tenho que fazer aquele voto de não mais falar mal, não mais pecar, não mais ser aquela pessoa velha. No próximo momento eu tenho que submeter toda a minha vida, todas as minhas esferas a Jesus. Tudo a Ele. Ele tem que ser o centro, o topo. Tudo é Ele primeiro. Ele tem que ser primeiro que a minha esposa, primeiro que os meus filhos, primeiro que a minha casa, primeiro que o meu emprego, primeiro que a minha família.
é Ele. Porque qualquer coisa que eu coloco antes dele também eu já estou pecando contra a idolatria. E a partir do momento que eu coloco Ele como Senhor, eu já começo a deixar Ele me guiar. Porque eu tenho fé, não tenho? Se eu tenho fé, aquilo que Jesus fala é uma verdade. Por mais que vá doer em mim, eu preciso acolher aquilo que Jesus está ensinando. Talvez eu tive esse processo de conversão, eu quero essa vida nova, mas a minha turminha que eu saio só me leva para o pecado. Tem jeito de eu continuar nessa turminha? Não tem. Infelizmente a gente tem que abandonar. Ou a gente levar Jesus até elas também. Mas a gente tem que mudar. Então, tenta salvar seus amigos. Mas se não der, você vai ter que largar eles de mão. Porque senão, em vez de salvar, você vai acabar se perdendo. E a gente começa a nos configurar a Cristo. Assim como Paulo vai falar nas suas cartas, né? No primeiro momento ele fala: sede imitadores de Cristo, ter Cristo como exemplo. Num segundo momento ele já vai falar: sede imitadores de Cristo de mim. Num terceiro momento ele já fala: sede imitadores de mim. E a nossa conversão tem que ser tal a gente se configurar plenamente a Cristo. Do pessoal olhar pra gente na rua e falar: aquele ali a gente pode imitar. Ele é digno de imitação. O meu filho pode chegar, me imitar e querer ser igual eu. Porque eu estou em caminho de tentar cada vez mais ser santo. E a gente vai nos configurando, vai sendo cada vez mais pleno de Deus. Às vezes eu vi uma foto que dizia o seguinte: quando alguém falar, seu filho é igual a você, certifique-se que isso seja um elogio. Porque se eu estou me configurando a Cristo, se eu estou nesse processo de conversão, eu estou sendo um bom exemplo para o meu filho. Aquele que está sentado lá no banco, no grupo de oração, que começou agora no grupo, ele pode se olhar para mim e se espelhar em mim e querer fazer como eu faço. Por quê? Porque eu estou em caminho de santidade, eu estou querendo ser cada vez mais santo, abandonar o pecado, querendo mudar de vida. E esse chamado que Deus faz para nós, principalmente nesse tempo de tanta provação, tantas dificuldades que a gente tem passado, como a gente se porta diante de tudo isso? Como a gente fala muito sobre quem a gente serve. Os cristãos de antigamente, eles eram conhecidos como cristãos só pelo jeito. Você batia o olho, ali está fulano que é cristão. Só pelo jeito de ser. E você? O seu jeito te identifica como cristão? O meu jeito me identifica como cristão? Meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de vestir, meu jeito de agir, como eu sou no meu trabalho. Hoje, no mundo em que a gente vive numa doença, pode-se dizer assim, em que nós temos várias máscaras. Eu em casa eu tenho a máscara do pai, na rua eu tenho a máscara de trabalhador, entre os amigos eu tenho uma máscara diferente, lá na casa dos meus pais eu tenho uma outra máscara diferente. E assim a gente nunca é nós mesmos.
a gente está sempre querendo ser uma pessoa diferente, ou para agradar a outros, ou para esconder quem realmente nós somos. E essa renovação nada mais do que isso, porque esse mundo de pecado, e esse mundo eu não falo só a nossa vida mundana, não, eu falo o mundo num todo, né? Regido pelo pecado, e a gente vai aprendendo várias coisas, e aquilo vai entranhando no nosso ser, e a gente começa a aprender aquilo desde pequeno. Por exemplo, um filho que vê o pai roubar, ele vai aprender a roubar também. Por quê? Porque ele acha que o roubar é uma coisa normal. Mas roubar não é normal. E ele rouba porque ele nunca soube que não podia roubar. E se esse filho um dia tem esse encontro com Jesus, ele vai ter que lutar contra a carne dele para ele mudar, para ele abandonar essa vida. E assim também vai ser comigo, com você. A gente nos submeter toda a nossa vida e tirar tudo isso que é do mundo, né? Fazer uma desmundanização, nem sei se essa palavra existe, mas tirar tudo aquilo que é do mundo de nós e deixar só aquilo que é de Cristo, só aquilo que é do céu. E a gente confiar em Deus, confiar na sua providência. Que tudo que acontece ou é porque Ele quis, ou porque Ele permitiu. Não cabe muito a nós também ficar, isso é castigo, não é castigo, é Deus que quis, é Deus que não quis. Mas a gente aceitar tudo aquilo que aconteceu na nossa vida como motivo para a gente crescer mais e mais espiritualmente. Para a gente ser pessoas melhores. Para a gente crescer na intimidade. E essa é a palavra que eu quero deixar clara para você hoje, irmão. Que você cresça na intimidade com o Senhor. Hoje, nós estamos em um tempo privilegiadíssimo. Porque a gente consegue aprender com os outros, a gente tem escolas, a gente tem catequese, a gente tem vários cursos que nos ensinam a crescer espiritualmente, nos ensinam sobre a igreja. Antigamente não, antigamente o pessoal aprendia só lá no diálogo com Deus mesmo. Tinha a Bíblia e Deus que ia revelando algum ou outro estudo, manuscrito que tinha. Hoje a gente tem uma série de documentos, a gente pode folhear aquilo, entender aquilo, estudar e crescer, e crescer, e crescer muito. Então, irmãos, que você possa a partir desse momento, realmente, talvez você não tenha como agora, talvez você nem esteja em casa, mas no momento oportuno, o mais breve possível, no silêncio do seu quarto, estando com a porta fechada, você se ajoelhe perante Deus, peça a Ele a graça da fé e conversão da sua vida. E que Deus possa sempre estar no seu coração. Que Ele possa sempre estar caminhando conosco. Porque nós estivemos e estaremos sempre com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.